Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento do senhor Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis. Senhor Fernando Reis, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, em condições normais, o senhor teria o direito ao silêncio. Não obstante, foi informado que o senhor celebrou um acordo de colaboração e através do qual o senhor renunciou esse seu direito ao silêncio. É isso mesmo? Correto. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Fernando? Pretendo, claro. Senhor Fernando, então vou lhe advertir que o senhor não tem o direito ao silêncio e, além disso, o senhor tem o compromisso de dizer a verdade, certo? Certo. Se o senhor faltar com esse compromisso, além do senhor responder por um crime como falso testemunho, o senhor também perde o seu acordo, certo? Certo. Também, senhor Fernando, vamos deixar claro aqui que o que interessa à justiça é esclarecer os fatos, apenas a verdade. Não cabe ao senhor ajudar a defesa nem ajudar a acusação. Nada o senhor deve excluir ou exagerar no seu relato, certo? Ciente. Senhor Fernando, o senhor em 2014 era, pelo que eu tenho aqui, presidente da Odebrecht Ambiental, isso? Exatamente. Há quanto tempo o senhor ocupava essa posição? Eu fui responsável pela criação da Odebrecht Ambiental desde 2008. Eu fui responsável pela Odebrecht, Pode falar, né? desculpa, eu fui responsável pela criação da Odebrecht Ambiental desde o ano de 2008 até agora a venda dela para o fundo canadense que nós vendemos. Dentro da estrutura da Odebrecht, o senhor só estava subordinado ao Marcelo Odebrecht? Só estava subordinado ao Marcelo desde 2004, 2003, provavelmente só estive subordinado ao Marcelo. O processo aqui em específico trata, segundo o Ministério Público, da suposta solicitação de valores, propina, pelo seu Aldemir Bendini e esse pagamento. O senhor pode me relatar como que, se isso aconteceu mesmo e como isso começou? Claro, Excelência. Eu, na verdade, como responsável pela Odebrecht Ambiental, a Odebrecht Ambiental tinha uma concessão de esgoto na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. E numa campanha municipal feita no Recife, teve um candidato de oposição ao governo que fez uma campanha vendendo à população temor de aumento de tarifa, muito baseada na contrariedade daquela concessão. Acabada essa eleição, esse candidato não foi eleito, eu fui procurar saber, e aí conheci, não sei lhe precisar exatamente a data, de quem tinha sido aquela campanha. A campanha tinha sido feita pelo senhor André Gustavo, que era o marqueteiro daquele candidato de oposição, e ela tinha feito, de fato, ela causou um dano a nós no contato com a população, porque se criou ali um terror. Então a minha ideia era, inclusive, de que a gente contratasse o senhor André Gustavo para fazer uma campanha desfazendo um pouco aquele dano que tinha sido feito, mas ele como agente de publicidade. Isso foi no ano de 2013, ele teve algumas reuniões com o nosso pessoal de comunicação, da área de comunicação, mas os responsáveis pela nossa concessão lá no Recife acabaram resistindo e não o contrataram. Então eu tive o contato com ele aí pelo ano de 2013 e 2014. Numa dessas idas dele a São Paulo, ele me procurou, disse que queria ter um encontro comigo, e nós marcamos um encontro que depois eu consegui, a gente conseguiu inclusive verificar a data. Me lembrei que foi numa data de jogo de Copa do Mundo, então nós conseguimos recuperar a data e tivemos um encontro, foi no dia 9 de julho, e nesse encontro ele 2014, então. De 2014. Desculpa, 9 de julho de 2014. Ele me relatou nesse encontro que ele tinha uma relação com o senhor Aldemir Bendini, a quem eu não conhecia, e que existia uma insatisfação do senhor Aldemir Bendini com o Marcelo Odebrecht. Ele claramente me disse: olha, existe uma insatisfação do senhor Bendini com o senhor Marcelo Odebrecht, porque o senhor Marcelo acerta as coisas, usando as palavras dele, o senhor Marcelo acerta as coisas com o ministro Guido Mantega, e o Guido Mantega manda o Bendini fazer, e ele tem que trabalhar e não ganha nada por isso. Essas foram as palavras do senhor André Gustavo naquele momento. E nesse mesmo encontro ele já trazia alguns tópicos de que existiam da Odebrecht como um todo, tramitando junto ao Banco do Brasil.
me impressionou a riqueza de dados, porque eu, como era basicamente presidente da Odebrecht Ambiental, nem conhecia de crédito de outras áreas, mas ele já trazia uma agenda dizendo que podiam ajudar naqueles processos e que aqueles processos passariam necessariamente pela decisão do senhor Bendini. Eu disse a ele, olha, não conheço nada disso, tinha um crédito só que era da Odebrecht Ambiental, que nem importante era, a gente já não acreditava que aquilo era um processo de privatização que nós íamos participar em Portugal, e o Banco do Brasil tinha uma linha de crédito para privatização em países estrangeiros, mas a gente acreditava que não ia ser competitivo, então eu me limitei a ouvir. Ele falava de se estabelecer uma remuneração para ele e para o senhor Bendini em cima daqueles processos. Essa reunião foi aonde? No Hotel Mercury, em São Paulo. E só estavam presentes o senhor e ele ou mais alguém? Só eu e ele. Só eu. Ele estava hospedado no hotel e eu fui até o hotel em São Paulo para ter esse café da manhã com ele. E como seria essa remuneração? Ele falava de se estabelecer um percentual, de criar a mecânica. Ele até tinha uma postura mais propositiva. Ele queria que eu propusesse alguma coisa. Eu, na verdade, me limitei a ouvir, até porque envolvia várias questões das quais eu não conhecia, e eu, basicamente, ali estava sendo a porta de entrada desse processo. E levei esse assunto, como envolvia essa relação do Marcelo, inclusive com o ministro Guido Mantega. O Marcelo era a pessoa na empresa com quem eu tinha relação e a única pessoa com quem eu tinha esse tipo de conversa. Eu procurei e relatei essa conversa ao Marcelo. Ele, Marcelo, teve uma surpresa, porque nós nunca tínhamos passado, segundo ele, nunca tínhamos passado por isso no Banco do Brasil. O Banco do Brasil era uma entidade eminentemente técnica, onde as decisões eram tomadas com base nas equipes técnicas e nos relatórios técnicos. Se surpreendeu. Então nós adotamos a postura de continuar esperando para ver que sequência isso daria. Mas o senhor não deu, e daí o senhor deu algum retorno para o senhor André Gustavo? É evasivo de dizer, olha, eu vou levar internamente e volto a lhe procurar, mas antes disso ele mesmo voltou a me procurar, tivemos uma nova reunião, mas a minha posição era muito, nesse sentido, até evasiva, no sentido de esperar para entender se ele voltaria, se ele não voltaria. E ele aí marcou uma reunião, um dia eu me lembro perfeitamente, eu tive uma segunda reunião com ele, que eu relato também, e essa me lembro bastante bem, num hotel no Rio de Janeiro. Ele estava no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro. Tivemos uma reunião no Hotel Excelsior, no Rio de Janeiro, num canto assim da recepção, me lembro até do lugar físico onde estávamos, onde ele já trazia aí um papel com alguns itens dessa agenda que a Odebrecht tinha com o Banco do Brasil. Nitidamente ele não tinha um conhecimento das questões financeiras, porque quando se falava em garantia, crédito e tal, eu percebia que ele estava lendo algumas frases que ele tinha, algumas palavras, não era um conhecimento profundo daquilo, e eu fui tentando esvaziar, dizer, olha, isso não vai sair, o próprio crédito nosso para Portugal, nós não vamos ser competitivos nesse processo. Ele trazia um crédito de, se não me engano, alguma coisa para Angola. Tinham coisas assim bastante soltas. Quando foi aproximadamente essa reunião? Isso foi, eu acho que está no meu relato, se não me engano, foi final de julho. Eu acho que o relato é 24 de julho. Eu não sei se está certo. Tá a precisão da data. Tá no meu foi relato, em julho ainda, então? Foi em julho. Se não me engano, eu tenho boa memória, acho que foi 24 de julho, está no meu relato. E ele já trazia uma agenda, e o que chamava a atenção nessa agenda, o grande chamariz dessa agenda, era de fato o crédito, a rolagem da dívida da Odebrecht Agroindustrial. Naquele momento se falava em rolagem de uma dívida de 2,9 bilhões de reais. E nessa reunião, ele, o senhor André Gustavo, pedia que a gente definisse alguns percentuais, o que poderia ser e tal. Ele falava de percentuais, e eu, numa posição mais defensiva, ele chegou a falar 2%, 3%, ele disse, isso é inviável, não existe. Numa posição mais defensiva. Na sequência disso, também essa eu não sei lhe precisar dado específico, ele me trouxe, e não me lembro se foi nessa reunião, mas foi muito próxima dela, ele me trouxe um papel, um bloco de notas do Banco do Brasil,
escrito Carol e um telefone dizendo: olha, essa é a secretária do senhor Bendini, o senhor marque uma reunião com o senhor Bendini para conhecê-lo, para o senhor conhecer o senhor Bendini, peça a sua secretária, esse é o telefone dela, o senhor marca essa reunião, vá lá, use o pretexto do crédito, que era da minha empresa, da Odebrecht Ambiental, para conhecê-lo. Esse crédito, só para contextualizar, a gente já sabia, a área técnica do Banco do Brasil já tinha definido que esses créditos para privatização de empresa fora teriam um prazo máximo de 10 anos. E nós, para ser competitivos, precisaríamos de 20 anos. Então a gente já sabia que isso não ia, tanto que fomos o último lance no leilão. Eu fui a essa reunião, até para entender, comentei com o Marcelo, e fui na reunião para entender essa posição e também para não desagradar, porque tem uma linha aí tênue de não criar um problema e gerar um problema maior ainda. Então eu fui a essa reunião, conversamos basicamente amenidades, expliquei a ele a questão do crédito de Portugal, não pedi para que ele forçasse, porque sabia que não ia acontecer, e no final, isso foi na sala contígua ao gabinete dele, como presidente do Banco do Brasil, uma sala de reunião contígua ao gabinete, e na saída, já levantando da mesa, encaminhando para a porta, tenho a lembrança perfeita, e nós continuamos conversando através de nosso amigo comum. Eu entendi aquilo como uma mensagem, como um mandato que ele estava dando para o senhor André Gustavo, credenciando assim o senhor André Gustavo como interlocutor dele. Depois eu possivelmente tive mais um encontro com o senhor André Gustavo, e a gente percebia que ele não tinha nem tanto conhecimento do que estava acontecendo nesse crédito do Banco do Brasil. E aí eu me lembro de ter dito a ele que tinha ouvido na Odebrecht que o crédito já não seria de 2.900 bi, que o crédito seria de 1.700 bi, porque ia ficar dividido entre 2 safras, então que o crédito seria de 1.700 bi. E ele continuava, então a conversa que começou ampla acabou se canalizando para esse crédito, e aí ele começou daí surge o famoso 1%, que era uma proposta dele, sobre 1,7 bilhão, e surgem os 17 milhões que a gente traz no meu relato, se chegou a isso. Isso já era no final de 2014, já para o final de 2014, e a gente sempre sinalizando, tinha claramente nas conversas que eu tinha periódicas com o Marcelo sobre isso, a gente via que os relatos eram de que o crédito estava andando normalmente, de que existia uma normalidade, que a área técnica estava tratando o crédito, que existia inclusive aumento de garantia, aumento de conta reserva. Então nós não víamos nem o que ele pudesse fazer para ajudar, e nesse caso tinha uma especificidade que também não tinha como ele atrapalhar, até porque esse crédito ele vencia, era uma rolagem, ele ia vencer em março. Então, se com um parecer técnico da área do Banco do Brasil, ele não tinha nem muito como procrastinar, que uma forma às vezes de criar dificuldade nesses casos é a procrastinação. Perfeito. Nesse caso não existia essa possibilidade, Excelência. Então a decisão, em princípio, era não fazer nenhum pagamento. A decisão é não fazer nenhum pagamento. Eu sinalizei isso, consta do meu relato também, eu sinalizei isso várias vezes para o senhor André Gustavo, e o senhor me perdoe aqui, mas até com a cultura que a Odebrecht tinha naquele momento, antes de todo esse processo que nós temos passado, quando existia a intenção de dizer sim, o sim era imediato, era rápido, era eficiente. O não era sempre um não evasivo, no sentido de esvaziar o pedido, até para não criar uma inimizade com o poder público. E aí, já no final do ano, eu relato até uma reunião que eu tive na casa do senhor André Gustavo, onde eu sinalizava para ele que a gente entendia que não tinha nenhuma necessidade e que isso não fazia sentido nenhum a gente pagar 17 milhões de reais por uma questão documental, que era uma rolagem de dívida, nem dinheiro novo tinha. E isso, de fato, era o meu entendimento de que esse processo estava, de fato, se esvaziando. Até que, em janeiro, ocorre um evento, também meio fora desse contexto. Eu estava de férias, o senhor Marcelo estava de férias, e ele recebeu um convite para uma reunião com o senhor Bendini, no Banco do Brasil.
Certo. Como ele, Marcelo, não sabia do que se tratava essa reunião, ele me procurou e disse, olha, eu gostaria que você me acompanhasse. Eu não sei o que é, não sei se tem relação com esse processo. Eu o acompanhei a essa reunião, e a reunião não tinha nada a ver com isso, era a reunião sobre questões creditícias, Lava Jato, sobre questões patrimoniais, balanço, Banco Central, grupo econômico. Quem se fazia presente nessa reunião? Também foi nessa sala contígua ao gabinete dele, do presidente do Banco do Brasil, eu, o Marcelo e o Bendini, só os três. Só nós três estivemos nisso. Para essa reunião não houve intermediação do senhor André? Para essa reunião não houve intermediação do senhor André. Foi uma ligação da secretária, um e-mail, eu acho até que faz parte dos autos, é um e-mail da secretária acho que o que faz parte dos autos é a secretária do Marcelo avisando a ele que tinha recebido uma ligação da secretária do senhor Bendini. Certo. Não houve a intermediação do senhor André para essa reunião. Foi tratado nessa reunião dessa rolagem que foi mencionado? Acho que foi mencionado. Para ser sincero, eu não me recordo. Pode ter sido mencionado, está caminhando, alguma coisa assim, muito. Do que eu me recorde dessa reunião foi basicamente o objeto dessa reunião, como está no nosso relato, era uma ajuda à memória que o Marcelo teria enviado ao Aloysio Mercadante, então chefe da Casa Civil, e essa ajuda à memória o senhor Bendini trazia ela numa pasta verde com brasão da presidência, dizendo que ele tinha sido encarregado pela presidência para tentar ajudar, tinha acabado de acontecer a 7ª fase da Operação Lava Jato, para tentar ajudar nas questões creditícias, que não houvessem acelerações de dívidas, de crédito, para as empresas envolvidas na Operação Lava Jato, e aí principalmente no caso da Odebrecht. Como é que o assunto se desdobrou daí, então? Aí essa reunião passou, e inclusive ficou em nós ficamos com a impressão de que de fato o assunto estava morrendo, que ele não iria dar sequência naquilo. Mas na semana seguinte... O assunto da propina. O assunto da cobrança dos 17 milhões de reais que ele cobrava e sentia... Nessa reunião em janeiro ele não fez nenhuma menção? Não. Falou de Brasil, falou de tudo. Essa reunião, pelo menos a memória que eu tenho, era para se acreditar também como interlocutor de assuntos extra-Banco do Brasil. Certo. Só que uma semana depois, Excelência, no dia em que saiu a imprensa, divulgou a renúncia da doutora Graça Foster, no final do dia, eu me lembro que foi no final do dia, eu recebi uma ligação do senhor André Gustavo, dizendo com uma certa euforia, na qual ele dizia que o senhor Bendini ia suceder a Graça Foster na Petrobras. E ele dizia, olha, isso é ótimo, ele agora vai suceder a senhora Graça Foster, e agora a caneta dele fica mais pesada. Guardei essa expressão claramente. Me lembro que procurei o Marcelo, inclusive disse ao Marcelo que tinha recebido essa ligação e que ele iria para a Petrobras, e a expressão de que havia aí, que ele estava aduzindo que teria uma caneta mais forte, o que isso queria dizer para a nossa interpretação. Nesse sentido, isso foi, acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, já saiu na imprensa que ele seria o sucessor, ele se tomou posse na Petrobras. E a primeira vez que eu tive era um dia que eu estava no Rio de Janeiro, o senhor André Gustavo me procurou, disse, eu também estou no Rio de Janeiro, por que não aproveitamos e vamos ver ao senhor Bendini? Ele estava ainda transitório no Hotel Windsor, também no Rio de Janeiro, e tivemos uma reunião muito casual na recepção do Hotel Windsor. O senhor André, o senhor André Gustavo e o senhor Bendini. Nesse dia, inclusive, eu me lembro que ele estava hospedado nesse hotel porque a esposa dele, que eu conheci naquele dia, se aproximou para pedir a chave do quarto, porque queria subir ou qualquer coisa do tipo. Ele me apresentou a esposa, mas ali basicamente era ele falando de Petrobras e perguntando um pouco da agenda da Odebrecht com a Petrobras. A agenda da Odebrecht com a Petrobras, como já ficou claro aqui, acho que é claro para todos, sempre foi uma agenda com vários vértices, né? Então eu mesmo não conhecia, porque a relação da Odebrecht ambiental com a Petrobras era marginal, muito pequena, para coisas muito pontuais. Então nós falávamos, eu disse ele o que conhecia como executivo da Odebrecht, daquilo que eu conhecia.
E depois dessa reunião com o senhor Bendini, na Petrobras, tivemos alguns outros contatos, e nesses outros contatos o senhor André Gustavo começou então a me cobrar. Ele foi quem me avisou que o crédito da Odebrecht agroindustrial tinha sido rolado. Sim. Que isso tinha funcionado. Eu estava absolutamente desconectado disso, tratando das questões da minha empresa. Ele me avisou, nós tivemos alguns contatos e teve um almoço, que eu também relato, um almoço que eu me lembro na churrascaria Rodeio em São Paulo. Ele foi a São Paulo, minha base é São Paulo, e me chamou para um encontro. Eu tive um encontro com ele nessa churrascaria Rodeio. O senhor André. Tá. Teve um encontro na churrascaria Rodeio. E ali já começava a ter um incômodo dele por eu não estar dando nenhuma resposta firme ou positiva na questão dos 17 milhões que ele queria, que ele solicitava, aqueles 17 milhões. Ao não ter essa resposta, e isso a gente já estava conversando de junho de 14 até maio, já tinham alguns 10 meses aí, ele sugeriu então que se fizesse um encontro como quem queria escalar, no sentido de que ele não conhecia o Marcelo Odebrecht, então de que se fizesse um encontro das 4 pessoas, eu, o Marcelo, o senhor Aldemir Bendini, e ele sugeriu que fosse na casa dele em Brasília. Então se verificou as agendas, eu acho até que foi tratado através da minha secretária com ele, e tinha uma agenda um dia onde o Bendini estaria em Brasília e o Marcelo também estaria em Brasília, e foi marcado, essa reunião foi no dia 18 de maio. Nessa reunião do dia 18 de maio, o combinado é que eu chegaria antes, tem até também no processo um e-mail meu dizendo que chegaria antes disso. A ideia, o Marcelo inclusive me perguntou antes de essa reunião se seria tratado alguma coisa desses 17 milhões, eu tinha dito a ele que não, Marcelo não se expunha a isso, não trataria com isso. Eu disse, olha, entendo eu que não será tratado nada disso, mas que da mesma forma nem o Aldemir Bendini se exporia a isso, nem ele, Marcelo, queria ter exposição para tratar disso. Então eu cheguei antes para conversar com o senhor André Gustavo. O senhor André Gustavo me disse, olha, o assunto será a Petrobras, vai se falar da agenda ampla da Petrobras, mas ele vai fazer uma menção e uma referência ao crédito da agroindustrial, o que denota que ele tem a expectativa de que nós recebamos o valor que ficou acordado, segundo ele, naquele momento. O Marcelo chegou em seguida. Eu, na frente ainda do senhor André Gustavo, comentei com o Marcelo de que seria feita essa menção. O Marcelo ouviu também sem dizer nada. Sentamos os 3 numa varanda, eu e o Marcelo num sofá e o André Gustavo numa cadeira à esquerda. Quando chegou o senhor Bendini, ele se levantou, foi buscar o senhor Bendini na porta, demorou aí seus 5 minutos, voltaram os 2, nós permanecemos no sofá e tinha um de cada lado, na varanda da casa do senhor André Gustavo, e o assunto era Petrobras. Como não era a minha agenda, eu não sei nem dizer exatamente, mas eram todos os assuntos que se tratava, desbloqueio, NAFTA, 7 Brasil, enfim, esses assuntos da agenda. E de fato me chamou a atenção num determinado momento, o senhor Bendini tinha em frente à mesa de centro assim, um maço de cigarro, ele parou, acendeu um cigarro e disse, Marcelo, e o crédito da agroindustrial foi renovado, né? Deu tudo certo. E continuou o assunto tratando da Petrobras. Certo. Né? Esse foi o ponto da reunião que me chamou a atenção, porque eu estava ali para isso. No voo de volta, nós voltamos, essa reunião foi tarde, terminou tarde, voltamos eu e Marcelo num avião da empresa. A gente até colocou aí o plano de voo e me lembro que nesse voo de volta o comentário era essa preocupação, porque a gente tinha até então o André Gustavo falando de uma caneta mais pesada na Petrobras. Existia então o presidente da Petrobras, que sempre teve essa agenda delicada da Odebrecht na sua mão,
Por mais que a gente não tivesse qualquer atitude ali, eu até menciono no meu relato que com um estalar de dedos podia criar um problema para a organização Odebrecht, às vezes até procrastinando uma decisão, procrastinando uma coisa que é uma coisa que nós já passamos, infelizmente, por várias vezes em outras situações. E existia então um presidente da Petrobras cobrando uma dívida por algo que ele teria feito no Banco do Brasil. Aí houve a decisão de fazer o pagamento, então? Aí houve a decisão, o Marcelo me delegou a tarefa de dizer, olha, vá administrando e vendo como é que a gente contemporiza essa situação. Vai administrando, vai pagando? Também vai administrando era o pagamento para ir fazendo algum... Na verdade, a ideia ali era que a gente fizesse algum pagamento, nunca os 17, que fosse feito um pagamento que não negasse completamente, mas também não mostrasse a nossa aquiescência com esse pleito de fazer um pagamento de 17 milhões de reais. Como é que as coisas se desenvolveram depois disso? Depois disso eu tive uma reunião com o senhor André Gustavo, eu chamei ele no nosso escritório. Eu não sei lhe precisar exatamente como chegamos ao valor dos 3 milhões, se foi uma proposta minha, se eu propus, não me lembro de ter proposto menos e ele ter proposto mais, mas a ideia era que fosse um valor que nem fosse tão irrisório que pudesse parecer alguma coisa que descontentasse, criasse mais raiva ou risco de alguma retaliação ou que criasse uma demonstração de poder. Mas também não fosse nada que desse a impressão de que haveria o pagamento dos 17. Então foi um valor, por percepção, chegado para que não gerasse, não detonasse aí um processo de demonstração de força, que era tudo que a gente queria evitar. Então eu fiz uma coisa, naquele momento já era um momento para nós, a Lava Jato já em curso, em pleno curso. Mas aí o senhor solicitou então que fosse feito o pagamento? Eu solicitei, ele foi ao meu escritório, eu apresentei a ele, coisa que foi uma atitude atípica também. Já existia a desmontagem do setor de operações estruturadas, já estava em pleno curso de desmontagem. Eu apresentei a ele a pessoa que fazia a minha comunicação entre mim e o setor de operações estruturadas, que era o senhor Eduardo Barbosa. Apresentei inclusive com o nome falso, olha, esse aqui é o senhor Ayrton, que foi o nome que me ocorreu para que ele não conhecesse. Disse está autorizado um pagamento de 3 milhões de reais e eu encaminhei para o setor de operações estruturadas, lá para o senhor Fernando Migliatti, para que fosse coordenada esse pagamento dos 3 milhões de reais. Depois disso, naquela semana ou na semana seguinte, houve a prisão do Marcelo, as coisas se transformaram completamente dentro da Odebrecht e eu vim a saber pelo próprio André que os pagamentos tinham sido realizados. Mas mesmo os pagamentos depois da prisão do senhor Marcelo? Não houve alguma cancelamento? Não houve assim, vamos cancelar esse pagamento? Uma coisa assim, não? Excelência, eu não sabia que tinha sido feito. Eu dei uma ordem. Na verdade, eu dei uma ordem para que se fizesse, que é como eu sempre pagamento fiz. De 3 milhões. Eu dei uma ordem para fazer um pagamento de 3 milhões. Que, inclusive, acho que o Eduardo Barbosa também só teve um encontro com o André Gustavo para coordenar o pagamento de 3 milhões. Eu nem sabia que tinham sido 3 parcelas de 1 milhão, em que datas tinham acontecido ou como não tinha acontecido. E os pagamentos foram efetivamente realizados? Eu soube logo depois da prisão do Marcelo, pelo próprio André Gustavo, que os pagamentos tinham sido realizados. Houve um encontro? Nós tivemos um encontro depois disso, o que eu me lembro que tivemos foi um encontro depois, já em agosto de 2015, foi um encontro ele me procurou, disse que estava em São Paulo, que ia ter um almoço com o senhor Bendini, e que nesse almoço pediu que eu chegasse no final, porque o senhor Bendini queria me dar um abraço de solidariedade. No fundo eu cheguei, de fato, eles já tinham terminado de almoçar, foi na Cantina Roma, em Higienópolis, em São Paulo, acho que isso foi dia 9 de agosto de 2015. Entendi, a minha percepção foi de que o abraço solidariedade era um pretexto para encontrar os dois juntos, que depois o senhor Bendini saiu, ele me confirmou que tinha recebido os 3, e disse, olha, recebi os 3, mas tenho a expectativa de receber o saldo. Ele confirmou o André? O André, isso. Certo.
Desculpa se eu estou soltando aqui não tem problema. Mas e ele falou que tinha expectativa de receber mais, né? De receber o saldo. E aí o que o senhor falou? Ele disse, olha, André, nós fizemos esse pagamento e esqueça, não tem saldo, isso não sabemos nem o que vai acontecer. Nós num momento que já não existia nem esse procedimento, já era um procedimento acabado, encerrado, não existia isso na Odebrecht, já tinha mais ainda naquele momento. Logo após a prisão do Marcelo, a Odebrecht absolutamente desestruturada. E aí teve algum desdobramento posterior? Posteriormente a isso, eu tive um último encontro com ele, que eu trago no meu relato também em março de 2016. Ele me procurou bastante depois, dizendo que tinha passado um período fora do Brasil. Esse período ele tinha passado em Portugal por uma campanha política e me procurou para saber como é que estavam as coisas. Eu tive um almoço com ele no Hotel Manhattan em Brasília. Nesse almoço ele me comentou que tinha passado o carnaval, deve ter sido logo depois do carnaval de 2016. Ele me comentou que tinha passado o carnaval com o senhor Bendini em Recife, não em Recife, na praia, em Porto de Galinhas, e voltou a dizer que tinha expectativa ainda de receber o saldo desse recurso. Então, aí já não falando tanto do Bendini, se concentrava sempre, até porque a Odebrecht já tinha mudado completamente a sua postura, e ele se concentrava sempre na cobrança do saldo dos 14 milhões restantes que ele julgava que tinha direito. Eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio e retomamos